Meu nome é Wellington Mafra. Hoje eu vou falar um pouco de integração contínua de containers para containers. E é isso aí. É sobre uma experiência que eu tive no projeto, de como eu migrei de Jenkins para Drone.io. Basicamente, falar um pouco sobre mim. Eu trabalho na Conta Azul, sou líder de projeto e final do ano passado eu assumi um projeto do zero, onde a gente implementou uma integração bancária. E eu vi nesse projeto a oportunidade para a gente implementar uma forma diferente de usar a integração contínua. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer opinião, pergunta, todos os meus contatos estão aí. Twitter é o que eu mais uso, disparado. Então, cara, recomendo o meu Medium. Sempre estou postando lá algumas coisas sobre tecnologia e no blog da Conta Azul também. Medium da Conta Azul. Beleza? Jabazinho rápido. Quem está afim aí de novos desafios, mudar para Santa Catarina. Conta Azul é uma empresa bem da hora, estamos contratando e vale a pena. Se você não conhece Santa Catarina, é um estado tão fantástico quanto Minas Gerais, certo? Vamos lá então. Galera, quem aqui trabalha com Docker no dia a dia? Mais da metade, legal. Quem aqui nunca usou, não sabe nem o que é? Temos um brother lá. Docker, quando eu vi pela primeira vez, eu achei inicialmente assim um pouco complexo, mas, cara, rapidamente me ganhou. Assim, eu achei fantástico a solução que eles desenvolveram para resolver problemas de ambiente, para você não ter mais aquelas desculpas do famoso Works on My Machine. Então, isso aí acaba quando o ambiente é em Docker, porque ele executa num host totalmente separado. Por executar num host totalmente separado, tanto na sua máquina quanto no build, quanto em produção, vai ser a mesma coisa. Então ele vai funcionar. Se funcionou na sua máquina, vai funcionar. E conhecendo o ambiente de Docker e com um projeto novo na mão para ser implementado, a primeira pergunta que eu me fiz foi: por que eu vou utilizar tecnologias antigas num ambiente totalmente novo? Né? Então, a grande maioria das empresas usam integração contínua em ferramentas consolidadas no mercado que não são tão recentes. Né? Quem é que passa por esse problema aí? Levanta a mão. Beleza. Basicamente, traduzindo tudo que eu falei sobre Docker até agora, cara, hoje em dia, para mim, Docker é uma paixão. Tem até um botãozinho aqui, ó, I love containers aqui na minha mochila. Eu realmente gosto de Docker. A integração contínua é algo que as empresas sabem que precisam, mas muitas vezes elas têm um custo muito alto, acham que tem um custo muito alto para implantar. Às vezes, por escolher a ferramenta errada, alguma ferramenta que é muito burocrática, muda totalmente o fluxo de trabalho, o dia a dia dos desenvolvedores, etc. Então, basicamente, eu vim trazer uma solução aqui, não uma solução, uma dica, porque não existe solução ideal para tudo, né? Então, uma dica de uma ferramenta que vai reduzir os custos e os esforços para você ter integração contínua no seu projeto ou na sua empresa. E basicamente, quando se fala de ferramenta, alteração de fluxo, a primeira coisa, quando você tem uma ideia nova e você vai lá falar com o seu gerente, pô, tô com uma ideia aqui, vou implementar, a primeira coisa que vai passar na cabeça dele: quanto isso vai custar para a empresa? Certo? Certo. Então, basicamente, se você não trouxer uma solução que seja mais barata do que a solução atual, provavelmente ele não vai concordar que seja implementado. Então, quando você traz uma solução que o custo é menor e ela é tão eficiente quanto as ferramentas normais do seu fluxo, a stack da sua empresa, por ser mais barato, ele vai ficar mais feliz, porque redução de custos, no fim do dia, significa ganhar dinheiro para a empresa. Só que não adianta a gente fazer uma redução de custos e não entregar as mesmas features. Então, no ambiente que eu utilizava o Jenkins, eu vou trazer um comparativo das coisas que a gente utilizava e vocês vão avaliar se vale a pena ou não a mudança do Jenkins para o drone. Então, nós vamos colocar todas as features na balança, vamos discutir e ver se vale a pena. Show? Drone.io. Alguém já ouviu falar? Uma pessoa, duas, show. Ninguém nunca ouviu falar. Não é o de voar. A decepção já começa por aí.
Quando eu falei com outro cara, um outro dev sobre drone pela primeira vez, ele achou que era tipo um hack para drone, assim, algo que ia voar mais alto, sei lá, enfim. Não é, é uma integração contínua. Algumas features e uns dados bem importantes, Version Control Support. O drone ele tem integração com os mais comuns do mercado, controladores de versão, GitHub, Bitbucket, Mercurial, GitLab, etc. Ele tem suporte a todos eles e funciona muito bem. Configuration as a code. Quem trabalha com container ou com Docker no dia a dia, sabe o quanto é fácil configurar um arquivo de Docker Compose. E para você subir o drone na sua máquina pela primeira vez, é simplesmente configurar um Docker Compose, mais nada. Ele sai funcionando perfeitamente. Isso a gente vai ver mais para o final da apresentação. Nós vamos levantar um projeto aqui, vocês vão ficar impressionados. Container Native. Por ele ser desenvolvido, pensado no ambiente de container, ele isola o host, ou seja, você tem mais segurança e, como eu falei, não tem aquela desculpa de não funcionar a minha máquina e não funciona no build. Com Jenkins até pode ser uma desculpa, assim, porque o host não é isolado, executa dentro do servidor, são ambientes diferentes. Com Docker você não pode usar essa desculpa, infelizmente. Language Support, uma das features fantásticas de ter Docker é que você pode estar codando em Java, Go, Python, Ruby, qualquer coisa do tipo. Se está configurado para Docker, ele vai funcionar perfeitamente. E o drone suporta. E plugins for everything. Acho que tem 70 plugins ativos no drone. E todos eles são mantidos constantemente. A comunidade é bem ativa nesse sentido. Tem documentação, caso você queira customizar algum existente ou criar um próprio para o seu fluxo de trabalho. É bem tranquilo. Então vamos lá, galera. Drone versus Jenkins. Por que eu escolhi o Jenkins? Porque era a ferramenta que eu utilizava e porque é a ferramenta mais utilizada no mercado. Pelo menos em todas as empresas que eu passei até hoje, existe sempre um jobzinho em Jenkins. Verdade ou não? Todo mundo aqui usa Jenkins no seu dia a dia? Algumas pessoas balançaram negativamente, mas enfim, estão mais evoluídas. Vale lembrar alguns pontos, tá? Jenkins é uma excelente ferramenta. Ela é um fork do Hudson que foi lançado em 2005 e está vivo até hoje. Então a gente não vai desmerecer o Jenkins aqui em nenhum momento. Só vamos apresentar uma solução que é menos burocrática e mais barata para a empresa. E o Jenkins funciona muito bem em vários outros projetos da empresa, certo? Essa é uma comparação sem considerar plugins ou customização. Por quê? Porque o Jenkins, tu faz o Jenkins voar se tu quiser. Existe plugin para tudo. Então isso aqui baixou e levantou e assim, é cru. E o objetivo é mostrar uma alternativa e não uma substituição. Foi o que eu falei, às vezes você tem uma pipeline rodando em Jenkins totalmente perfeita no seu dia a dia e você não está afim de mudar. Mas talvez para um novo projeto, o drone é algo a ser considerado. Ele é muito bom e o custo é baixo. E é com base na minha experiência com Jenkins. Por que eu falo isso? Porque a versão que eu usava do Jenkins era uma versão mais antiga. Hoje em dia o Jenkins já tem o Blue Ocean, que faz várias coisas, repaginou o Jenkins. Tem a parte de configuração do Jenkins File dentro do projeto, facilita bastante coisa. Só que a versão que eu vou mostrar aqui é com base na minha experiência. Era uma versão antiga do Jenkins, certo? Então vamos lá, alguns dados. O Jenkins ele foi lançado em 2011, um fork do falecido Hudson. Alguém aqui chegou a usar Hudson, além de mim? Pegou o finalzinho? Peguei o finalzinho também. A primeira empresa que eu trabalhava, quando eu era Stag, eles estavam migrando já para o Jenkins. O drone foi lançado a versão alpha em 2014. O drone ele foi lançado na época de hype ali do container, que todo mundo ainda chamava de hype, chamava de buzzword, ninguém considerava o Docker como algo que ia se consolidar. E hoje todo mundo sabe que o Docker é algo bem consolidado, todo mundo utiliza e não tem por que não utilizar. O drone apostou nessa tecnologia e está acertando, na minha opinião. Comparativo de features, autenticação do Jenkins. Então é a HTML básico. Usuário e senha lá, você tem o Jenkins Key, que cadastra novos usuários. Esses usuários vão lá e se autenticam via
usuário e senha. No drone, como eu mostrei, ele tem várias integrações com controladores de versão. E você tem login nesses controladores de versão, seja GitHub, Mercurial, GitLab, Bitbucket e etc. Então você faz a autenticação no drone via OAuth. Então você não precisa ter dois cadastros. Se o seu cadastro está lá naquela conta e você tem acesso ao repositório, vai funcionar perfeitamente. API. API do Jenkins é utilizado aquele Basic Auth. Então ele faz a request, tendo um header de authorization que vai ter ali o username, password encodado em base64. Essa é a validação, que é uma API antiga, baseado no Jenkins que eu usava, certo? O drone, ele usa JWT. Alguém aqui já utilizou o JWT? Algumas mãozinhas. JWT, se você não conhece, vale a pena estudar por quê? Porque a maioria das plataformas que integram via API utilizam o JWT, que é JSON Web Token. Ele basicamente pega um JSON, um base64 partido em 3 partes. A primeira é só um header, que tem informações sobre aquele token. A segunda é o payload, que é o conteúdo do token em si, um DTO, whatever. E a última é a assinatura. A última parte é a parte da segurança. Então você recebe uma requisição, valida a assinatura, e você sabe se esse endpoint foi chamado por um client que tem a mesma assinatura. Se foi gerado válido, ele adiciona uma segurança na sua API. Lá na Conta Azul a gente faz várias integrações com outras plataformas e JWT é bem utilizado. Plugin. Quem aqui já configurou um plugin manager, um plugin no Jenkins pela página de plugin manager? Quem já teve essa sofrência? Aí, ó, várias mãozinhas, cara triste, né? Beleza. E no drone, desculpa, é apenas uma configuração dentro do projeto. Uma diferença, eu peguei essa diferença aqui baseado no plugin do Slack. Então, no fim da pipeline, se deu sucesso ou falha, ele vai lá e notifica via Slack. No Jenkins, você vai lá, preenche o formulário, dizendo qual o time que ele vai notificar, a integração, que é o token do Slack, qual o canal que ele vai notificar e quando. Então tem ali 3 opções de quando ele vai notificar. São basicamente os mesmos campos que eu vou mostrar no drone. O problema é que aqui é visual. O problema de que ser visual é que se você tem vários projetos para configurar, não dá para usar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então tem que ir lá, entrar telinha projeto por projeto e configurando. No drone, a mesma configuração é assim. Dentro de um arquivo do projeto, você vai lá e diz que vai usar um plugin do Slack. E o mais interessante é que os plugins do drone também são containers. Então a gente está ali apontando para o Slack, disse qual é o canal que ele vai usar, o username, o token e quando for sucesso ou falha. É a mesma configuração, na minha opinião. Aqui parece um pouco mais simples e menos burocrático do que ter que acessar projeto por projeto, telinha por telinha, preencher campos e etc. Cara, o webhook é um sonho. O Jenkins é sofrido configurar o webhook. No começo desse ano, quando a gente estava configurando inicialmente lá o projeto, o webhook não funcionava no nosso projeto e eu tive que desfazer e fazer tudo de novo para fazer funcionar. E aí voltou a funcionar. E quando a gente começou a migrar para o drone, eu fiquei realmente impressionado. O drone é apenas ativar o repositório dentro da aplicação e ele faz toda a burocracia para você. Esse aqui é o formulário de webhook do Jenkins. Você tem que preencher quando quer que seja ativo, que porta ele vai escutar, várias configurações, certo? Muito burocrático, sofrido. Quando você preenche alguma coisinha dessa aqui errada, não funciona, tem que revisar, fazer tudo de novo. E aqui um GIF ativando o webhook no drone. Amém, funcionou. É simplesmente isso aqui, gente. Tendo o seu repositório, ativou, funcionou o webhook. Sem burocracia, sem dor. E aí lá dentro do seu repositório, você vai em configurações, webhook e vê se deu certinho ali. E ele vai criar uma configuração para você. E se ficou verdinho aqui, quer dizer que ele integrou com o projeto, está escutando o repositório. E uma diferença bem interessante de ser citada aqui é o ambiente. O Jenkins, quando você cria uma pipeline, quando você cria comandos ali que ele vai ser executado quando você faz um commit, um push ou um merge, ele executa todos esses comandos dentro do servidor.
Então, por exemplo, quando você faz um Maven Clean Install lá no Jenkins, o que ele vai fazer? Vai baixar todas as dependências para dentro do server, certo? E isso pode afetar tanto o ambiente, que pode ter o build não funcionar porque, sei lá, o ambiente do Jenkins é diferente da sua máquina e etc. Como você pode também criar um código malicioso e querer ver o Jenkins dar pau, porque ele executa dentro do servidor que está rolando o Jenkins. Isso não acontece no drone. Por quê? Como o ambiente, como ele é todo pensado em container, ele executa todos esses comandos dentro do container. Então é um host totalmente isolado e que vai evitar qualquer coisa de código malicioso, comando malicioso, e se funcionou na sua máquina, vai funcionar no build do drone. Desculpa. E a última comparação aqui é sobre os dados. Todas as configurações que você faz, todas as pipelines que rodam no Jenkins, elas são, os históricos, são tudo gravado em arquivos físicos no servidor. Então ele vai criar lá um property para cada projeto, vai criar vários arquivos de log, etc. E no drone ele é diferente, ele é via banco de dados. O maior ponto positivo é que você pode incluir no seu schedule de backups de banco de dados e você não vai ter problema nenhum. Diferente daqui que você vai ter que fazer snapshot do servidor. Só que você deve estar pensando assim, poxa, então tem que configurar um banco de dados para rodar o drone? Não precisa configurar um banco de dados. Por quê? Porque quando você não configura um banco de dados, ele levanta um SQLite para você. Então não tem essa dor também. No nosso projeto, a gente configurou com Postgres, porque a gente tem banco de dados no RDS, que já faz backup, tem todo o fluxo, todo o ambiente RDS, então para nós fez sentido configurar um banco de dados e não rodar em memória com SQLite. Agora eu vou dar um overview sobre alguns pontos positivos, negativos, uma feature de destaque e um FAQzinho para você que quer sair correndo aqui e configurar um drone na sua máquina, tá? Para não ter alguns problemas. Pontos positivos, então. Comunidade ativa. Cara, tem um link que eu vou deixar no final, discurse.drone.io, que a galera ajuda. Assim, qualquer dúvida que você tiver, a galera ajuda. Hoje eu estou contribuindo, porque eu vejo que tem muito, algumas dúvidas que eu já passei, que eu vou comentar no FAQ, então eu ajudo o pessoal conforme eu posso. GitHub, as issues também são respondidas, só que demora um pouco mais. No fórum deles é bem rápido, assim. Helm. Para quem usa Kubernetes, já tem o pacote do Helm. Então você vai lá, instala no seu ambiente Kubernetes, apenas faz o arquivo de configuração de valores e ele integra, funciona muito bem. Então a comunidade desenvolveu esse pacote aí e foi um adianto, porque eu ia configurar tudo na mão e quando eu vi já existia. E secrets na aplicação. Esse é um cara que existe no Jenkins, então você deve estar pensando, pô, o Jenkins também tem. Só que para mim, o drone, quando eu comecei a usar, que era algumas versões atrás do que ele está hoje, foi uma surpresa ter, porque ele não é uma versão ainda oficial, ele ainda não foi liberado oficialmente, e tem essa feature. Para mim foi fantástica, porque você não precisa expor senhas e tokens na sua configuração do projeto. Pontos negativos. Freemium. Freemium significa o quê? É open source, porém tem algumas features que são pagas. Então tem algumas coisas assim que você pensa assim, putz, se isso aqui fosse na versão open source seria fantástico. Então ele tem algumas featurezinhas ali que são a cerejinha do bolo, que está apenas na versão Enterprise. Vou dar um exemplo. Ele não tem um bom filtro de repositório quando você usa a versão open source. O que acontece? Quando eu levantei pela primeira vez lá na conta azul, e eu entrei lá em repositórios, para ver os repositórios, ele mostrou todos os repositórios da conta azul barra microserviço 1, 2, 3, enfim. Só que ele mostrou também todos os meus forks. Então estava lá, o elmafra barra microserviço 1, 2, 3. E eu vi que você consegue filtrar só pelos repos da org se você tem a versão Enterprise. Ponto bom é que, apesar disso, você tem uma caixa de filtro lá, você digita, funciona muito bem. E ainda, como eu comentei, ainda é uma pré-release. Não é uma versão oficial ainda, está na versão 0.8.6. Vamos dar uma corridinha. Feature de destaque. Cara, feature de destaque eu botei aqui, por quê? Porque essa feature aqui, ela foi essencial na diferença entre o Jenkins e o drone. Porque o Jenkins... Só beber água aqui, estou com a garganta seca. O Jenkins, ele executa um comando por vez. Você não consegue botar pipelines paralelas.
E quando eles lançaram essa feature no drone, para mim foi fantástico. Então é a execução paralela. Você consegue botar vários pipelines sendo executados diferentes. E nós vamos discutir as 3 formas de paralelizar com drone. Primeira, número de execuções simultâneas. Então você lá no seu Docker Compose, você diz que quer ter 5 pipelines sendo executados ao mesmo tempo. Dependendo do seu pod, dependendo da máquina que o drone está rodando, você pode botar quantos você quiser. A segunda forma de fazer execução paralela, agrupando execuções de pipelines diferentes. Se você tem um projeto que ele tem subprojetos, e aqui eu usei um exemplo, por exemplo, se você tem no mesmo repo um back-end e um front-end, e você quer que um build não espere pelo outro. Se você não fizer essa configuração, ele vai executar o back-end e depois o front-end. E quando você cria uma tag group nesse arquivo que vai dentro do projeto, ele identifica que o nome é o mesmo e vai agrupar e vai executar paralelamente. Então tá ali, ó, group, build, build. Ele vai executar esses dois em paralelo. Se os dois der boa, passou. Se um dos dois quebrou, quebrou o build. E a terceira é agrupando execuções da mesma pipeline. Então aqui eu tenho só um projeto de back-end, que é em Java, e eu também criei ali, ó, group chamado CI. Então, em paralelo, ele vai fazer o quê? Uma vai focar no build, ver se o build funciona. A outra vai focar nos testes unitários, só um MVN teste, e a outra nos testes de integração. Se esse build aqui rodasse um atrás, tipo assim, primeiro builda, depois faz os testes, depois o teste de integração, ou tudo em um, ia, sei lá, demorar 10, 12 minutos. E aqui ele quebra para 3, 4, porque ele executou tudo em pipelines diferentes. E isso você ganhou muito tempo. Você não precisa ficar lá esperando ver se o build não quebra para fazer uma liberação. Ficou claro, gente, essa parte de execução paralela? Show. Depois vocês podem perguntar também. FAQzinho para quem quer configurar aqui na sua máquina agora, assim. O webhook não funciona. Quando eu estava configurando no segundo projeto da Conta Azul, não funcionou o webhook. Aquela magiquinha de clicar e não funcionou. E eu fui ver, eu tinha apenas permissão de read-only no projeto do outro time. E aí não funcionava. Então você tem que ter permissão de write, senão ele não cria toda aquela configuração, o que faz todo sentido. Então, se não funcionar o webhook para você, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se tem permissão de write no projeto. Segunda, drone não consegue se comunicar com banco de dados. Quem aqui nunca usou Docker? Cara, essa daqui eu botei aqui porque assim, é uma dúvida recorrente lá no fórum, tá? Recorrente. Todo mundo que quer... O que os caras fazem? Configuram lá o Docker Compose e apontando para o banco de dados da localhost, porque eles querem rodar na sua máquina local. Só que o Docker Network, imagina que cada Docker daquele ali, ele é o próprio localhost, ele não está enxergando o localhost da sua máquina. Então, quando você for configurar um banco de dados, aponte para o IP da sua máquina ou o IP do host que você está rodando o seu banco de dados. Nunca use localhost ou 127.0.0.1. E outra coisa foi o Docker Compose Down. Isso aconteceu comigo. Eu fiz um Docker Compose Up -D e, enfim, deixei ele rodando. Eu fui apresentar o drone lá na Conta Azul, na guilda de back-end, e cheguei lá e fiz um Docker Compose Up -D. -D, para quem não sabe, roda em background, não apresenta log. Por não estar apresentando log, eu não me liguei que já estava rodando. E aí tinha dois containers rodando em paralelo, um consumia as requests do outro e não funcionou direito. Ficou todo bugado. Então, se ficar todo bugado para você, primeiro que você tem que fazer é Docker Compose Down para ver se está tudo, se não tem nada executando. Só isso de FAQ. Talkstip, Show Me the Code. Então vamos conversar sobre toda essa simplicidade que eu falei. Configurando o nosso primeiro projeto, gente. Vou sumário bem rapidinho. Parte 1, Drone Server, que é um container. Parte 2, o Drone Agent, os dois estão no mesmo Compose. E depois a configuração dentro do projeto. Para quem quiser, o link do projeto que eu vou mostrar aqui está no meu GitHub. Está comentado praticamente linha a linha sobre... sobre cada configuração. Então, se você entrar nesse link aqui, você vai ver lá como rodar banco de dados, como exportar o seu drone para o mundo, porque eu usei NGRock aqui, que é um proxy reverso, eu explico certinho como configurar e rodar também. Vale a pena vocês dar uma checada nesse projeto aqui. Todo mundo tirou foto? Então vamos lá. Drone Server. Basicamente, exportando as portas que ele vai utilizar, 8.000 e 9.000. E aqui a gente vê se vocês não estão conseguindo ler, configuração de GitHub. Então GitHub True, o GitHub Client Secret. E o Drone Secret, que são as chaves
para ele fazer criptografia dele. Então eu disse que o drone admin é o meu usuário, o El Mafra. Então todo mundo que se cadastrar não vai ver os menus que eu vou ver, porque eu vou ser o usuário dessa aplicação. Então se você fosse utilizar Bitbucket, seria drone_Bitbucket e não GitHub. Simplesmente assim, muito fácil de configurar. Drone Agent, como é um Docker Compose, então a gente tem que dizer que o Drone Agent depende do Drone Server, os dois levantar corretamente, se um não levantar, o outro não levanta. E essa referência ao docker.sock aqui, é basicamente, ele está apontando para um arquivo do Docker para ele ter permissão para criar containers e manipular containers, certo? Se você está usando o MacBook, você tem que botar um /private antes do var aqui. Senão não funciona, porque esse aqui é o do configuração do Linux. E aqui no environment, a gente está apontando para o drone server. Essa configuração aqui vai dentro do projeto. Então é aquela configuração que a gente falou sobre o build paralelo, mesma coisa. Só que esse projeto aqui é em Go. Então ele está utilizando o Group CI para execução paralela e alguns comandos, um de teste e outro de build. E agora eu vou mostrar um vídeo. Esse vídeo aqui, ponto importante, ele não tem cortes. Eu botei fazer o record, gravei, fiz todos os comandos e parei. E o vídeo tem 2 minutos. Nós vamos levantar um NGRock, que é um reverse proxy, vai gerar um IP público para sua máquina, na porta que você escolheu. Depois vamos configurar a aplicação no GitHub, levantar o Docker Compose, abrir o drone pela primeira vez, fazer um push na master, ver se o webhook funcionou e verificar a pipeline gerada. Então vamos lá. Ai, não tem acesso, cara. Ai, que triste. Tá, não vai dar para mostrar, galera. Desculpa porque eu troquei de máquina aqui. Mas assim, depois essa apresentação vai estar pública, vai estar o vídeo lá, tá? Então infelizmente não deu para mostrar porque eu tive que trocar de notebook. Mas esse eu vou mostrar. Tem um link. Ai. O que eu ia mostrar no vídeo é esse cara aqui que está rodando. Então ele está rodando, ó, aqui ele mostrou aqui, ó, como eu não loguei com o meu GitHub aqui, ele está pedindo clique to login, mas eu vou mostrar só para vocês a cara dele aqui. Então você consegue ver o primeiro processo que ele fez foi do clone, o segundo de build. Eu não vou logar aqui, cara. Mas enfim. Ele também tem menu de repositório, eu vou mostrar para vocês o menu de secrets e etc. Que frustrante esse MacBook, gente. Tá. Interface bem amigável. Lá naquele menu lá de cima, lá, ó, se vocês conseguem ver lá. Então você consegue abrir os secrets do projeto, consegue abrir os repositórios, ativar, configurar para cada projeto. E aqui está mostrando a pipeline atual. Só que se eu clicar no projeto aqui, ele vai mostrar todo o histórico, que é o que eu queria mostrar para vocês ali. Então vai ter, eu botei algumas falhas, alguns sucessos. E galera, sobre o que eu falei, GitHub, do drone, documentação e o fórum. Se você quiser configurar na sua máquina ou na sua empresa, vale a pena seguir esses links. Alguém tem alguma pergunta? Eu tive que dar uma corrida por causa do tempo. Eu vi que você configurou para Linux, falou do Mac, mas não tem para Windows, né? Eu nunca precisei. Nunca utilizei para Windows. Porque tem algumas máquinas normais onde a gente tem o Linux. Sim. E tem o Docker for Windows e a gente está começando a utilizar, por isso que eu perguntei. A sua comparação também fez com o Jenkins, que não é um Jenkins Pipeline. Tipo assim, a forma que a gente utilizava, basicamente, ele rodava, por exemplo, a MVN Clean Install, e aí ele já rodava tudo naquele profile. Build, teste unitário, integração, e aí tinha o comando também de liberação, que ele botava no Kubernetes. Era uma pipeline, tipo um Jenkins mais antigo, uma forma mais, não tão certa de ser utilizado, entendeu? Porque, tipo, com o Jenkins Pipeline, algumas coisas mais atuais já dá para fazer. Por exemplo, a questão Sim. de jobs em paralelos, hoje você já consegue fazer. A gente realmente tem muito problema com a questão de gerenciar plugins, isso é um terror no Jenkins. A gente migrou para o Puppet, a gente gerencia o Jenkins só com o Puppet, e ainda assim é um terror gerenciar plugins.
E aí a gente estava querendo, porque a gente tem o nosso master e aí a gente tem os slaves que realmente são os builders. E aí a gente queria fazer com que os slaves virassem Docker e aí a gente pararia de gerenciar os plugins que realmente é o terror da aplicação. Não conhecia muito da hora mesmo. É bem legal. Só para deixar bem claro, assim, lá na Conta Azul a gente tem uma versão mais nova do Jenkins rodando com Blue Ocean, a gente usa o Jenkins File, só que, tipo assim, nesse projeto que a gente construiu do zero, e eu não quis utilizar a outra versão do Jenkins e a gente pensou já em algo mais para frente, sim, que era o drone. Então, uma coisa assim que foi levantada, a primeira vez que eu apresentei o drone lá dentro da Conta Azul foi, e o Jenkins X, que é o Jenkins para container. Se ninguém ouviu falar, Jenkins lançou uma nova versão que é para container, Jenkins X. Só que assim, eu codo em Java desde 2010 e o Jenkins padrão Jenkins X é em Java e o drone é em Golang. Então, o consumo de memória, gente, apesar de eu gostar do Java, vamos assumir, é muito mais alto. Então, para te levantar um Jenkins, consome muito mais recurso. Amigo, não faz isso comigo. Tá, vamos lá, voltamos. Então, por ser Golang, todo o container consumiu menos memória, fez mais sentido, assim. 3 minutinhos, gente. Manda pergunta aí para nós. Tem mais alguma? Alguém tem mais alguma? Existe algum conceito de dependência entre pipelines dentro do drone, alguma coisa assim, ou não? Nunca precisei, mas eu acho que não existe. Então, tipo assim, tu diz assim, eu tenho um projeto do back-end separado do front-end, né? Exato. Que é exatamente o nosso caso. Ali eu só dei um exemplo como se fosse subprojeto, porque para mostrar que existe. Mas não, acho que não existe, não. Uma coisa também para deixar claro, o drone a gente tem rodando em um projeto, que é o projeto que eu liderei esse ano na Conta Azul, só que a gente quer gradativamente migrando para todos os outros projetos. Ontem à noite eu recebi um e-mail que eu achei fantástico do fórum lá, você também se cadastra lá para receber notícias, e a próxima versão, que é a 087, vai vir com integração de secrets com o ambiente do Kubernetes. Então, você não vai precisar declarar todas as secrets dentro do projeto ali, porque ele já vai ler as secrets do Kubernetes. Vai ser um adianto, assim. Porque você configura só em um lugar. Tem evoluir a comunidade? Ou tem uma empresa? Não, ele é open source. A comunidade ajuda a evoluir. E só que tem um cara lá que é o dono, de fato, e aí tem algumas features que ele implementou que ele vende uma imagem separada. Eu nunca utilizei a versão Enterprise, então eu não sei se é mais rápido, se é melhor. Sempre usei open source. Tem só dois probleminhas que eu não... Tipo assim, uma foi totalmente contornada, que a versão Enterprise não lia variáveis de ambiente. Eu acho que era isso. Não, desculpa, a open source. Só que daí, como a gente utiliza ali a integração com os secrets, então não precisou pra gente. E outra que é o filtro de repo, mas tem uma listinha lá com busca, então não justificou pagar, entendeu? Mais alguma? Show. Gente, só a última fala. Vale a pena, se você quer entrar nessa área de DevOps, se você tem interesse, vai naquele projeto lá, baixa, levanta o drone com Docker Compose, é bem legal. Eu acho que é isso. Muito obrigado.